Fala aí pessoal, começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a osteoartrite, beleza? Então, quando a gente pensa na osteoartrite, a gente sabe que a osteoartrite ela é uma doença degenerativa, certo? E crônica, ou seja, na osteoartrite a gente vai ter um processo de degeneração que vai afetar essa degeneração principalmente as articulações, em específico a cartilagem articular. E é uma doença que ela pode ter períodos de exacerbação. Então, pacientes com osteoartrite, eles vão ter essa degeneração de forma crônica, ou seja, ao longo da vida, certo? Até que eles começam a ficar sintomáticos, mas a gente também pode ter muitos pacientes que têm osteoartrite e não são sintomáticos, beleza? Ela vai afetar todas as articulações, ela pode afetar, né, na verdade, todas as articulações, então pode ocorrer em todas as articulações do corpo, embora seja mais comum a osteoartrite nos membros inferiores, principalmente no quadril e no joelho, onde a gente tem as cirurgias, né, de colocação da prótese de quadril ou da prótese de joelho também, através dos processos de artroscopia, né, perdão. Quando a gente pensa na etiologia da osteoartrite, a gente tem diferentes tipos de osteoartrite, né? A gente tem em relação à classificação, né? Vamos falar um pouquinho sobre. Antes de a gente falar da etiologia. Quando a gente pensa na classificação da osteoartrite, a gente pode ter dois tipos de osteoartrite. Uma delas é a primária, que é a que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Essa osteoartrite primária, ela é uma osteoartrite de origem idiopática. Ou seja, a gente conhece alguns fatores que podem ter relação com a osteoartrite, só que a gente não sabe exatamente qual é a causa. Então ela não tem uma causa determinada, certo? E a gente tem uma outra osteoartrite que a gente vai falar no próximo vídeo, que é a secundária. Essa osteoartrite secundária, ela vai ser secundária ou vai ser causada em decorrência de uma doença de base. Por exemplo, um trauma, uma lesão, ou doenças mesmo, como por exemplo, pessoas que têm artrite reumatoide, certo? Então a artrite reumatoide a gente sabe que é uma doença que está relacionada com fatores genéticos, e as pessoas elas podem desenvolver um processo ali autoimune que gera degeneração das cartilagens, etc. Então ela é causada por uma doença de base, certo? Então é uma doença de base que vai ser responsável pelo desenvolvimento da osteoartrite. Quando a gente pensa na etiologia da osteoartrite, quando a gente vai falar sobre a etiologia, né? Vou deixar uma outra seta aqui. Existem vários fatores que podem influenciar no desenvolvimento ou no surgimento da osteoartrite, e aí a gente pode dividir em fatores biomecânicos, né, ou fatores mecânicos, e também os fatores metabólicos ou fatores sistêmicos. E quando a gente vai ver os fatores biomecânicos, a gente pode ter, por exemplo, o peso corporal influenciando no desenvolvimento da osteoartrite, tá? E aí não se sabe ao certo se o peso corporal ele é um fator de risco para a osteoartrite, né? Então a gente tem duas teorias: o peso corporal ele aumenta a sobrecarga nas articulações, mas ele também gera mais estabilidade articular. Então a gente não sabe ainda se pessoas com sobrepeso realmente têm um fator de risco para desenvolver. Mas a gente sabe que pessoas que perdem peso e têm osteoartrite, né, elas tendem a ter uma melhora dos sintomas. Então, se você tem osteoartrite e perde uma porcentagem do peso corporal, você tende a ter uma melhora nos sintomas, diminuição da dor e melhora da funcionalidade. Parece ter relação a fatores biomecânicos, a ocupação, né, então o trabalho que a pessoa tem, pessoas que trabalham precisam andar muito, precisam se movimentar muito, né, então podem ter em algumas articulações específicas de acordo com a ocupação. A prática esportiva parece ser um fator que tem relação também. Então, atletas, né, por exemplo, atletas de corrida que correm longas distâncias ao longo de muito tempo, ou atletas, enfim, é muito comum jogadores de futebol que tiveram a lesão do LCA depois de um certo tempo desenvolverem osteoartrite, tá?
etc. A força muscular também é um fator que pode influenciar. Então, quanto mais força muscular, melhor, né? Então, pessoas que têm menos força muscular talvez possam também ter essa relação. E lesões ou deformidades que são adquiridas, que aí podem alterar a biomecânica, uma vez que você tem alguma deformidade ou alguma lesão específica, gerando uma sobrecarga ali em outras estruturas. Então, esses seriam alguns fatores relacionados a questões biomecânicas. Já nos fatores sistêmicos, a gente entra, né, existem aqueles fatores lá metabólicos. Então, um exemplo aqui de fatores metabólicos, se a gente for pensar na obesidade, tá? Então, a obesidade, ela parece influenciar através de um processo inflamatório que vai ser sistêmico, né? Então, a gente tem um processo inflamatório a nível sistêmico que vai afetar todo o corpo, certo? Por conta da liberação de várias adipocinas e outros marcadores inflamatórios que estão aumentados em pessoas obesas. Esse processo inflamatório parece ter relação ali com o desenvolvimento da osteoartrite, beleza? Então, voltando naquele mesmo exemplo, as pessoas que perdem peso tendem a ter uma diminuição também dessa inflamação de uma forma geral, então isso parece ser interessante. Além disso, é claro, existem fatores genéticos, e aí quando a gente pensa na osteoartrite, ela é muito mais comum em indivíduos com idade mais avançada, então a gente não falou de prevalência, mas ela é mais comum em indivíduos mais velhos. Só que em alguns casos a gente pode ter indivíduos mais jovens, e a gente pode ter relação com fatores genéticos. Fatores hormonais também podem influenciar, e é claro, fatores nutricionais. Beleza? Então isso de uma forma bem geral. Bom, seguindo então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia e o que tem de alteração na osteoartrite de uma forma mais geral. Então, vou fazer um esqueminha aqui bem simples, só para a gente conseguir entender isso. Bom, então aqui a gente tem um esquema bem simples, só para a gente entender de uma forma geral as alterações que vão acontecer na osteoartrite, tá? Então, a fisiopatologia vai estar relacionada, de uma forma geral, com o rompimento das fibras de colágeno, certo? Então, lembra que nas cartilagens a gente tem um componente de colágeno importante, a gente começa a ter um rompimento das fibras de colágeno. Junto com isso, a gente vai ter um processo de desorganização de toda essa matriz cartilagínea. Tá? E aí a gente lembra que na matriz a gente vai ter os proteoglicanos, e a gente começa a ter alteração no comportamento desses proteoglicanos que vão fazer uma bagunça ali com essa matriz. E junto com isso a gente tem um processo inflamatório. E aí quando eu falo de processo inflamatório, a gente vai ter células de defesa e vai ter uma degeneração dessa cartilagem junto, liberação de protease, enfim, que gera degeneração da cartilagem. E aí a gente viu que em algumas doenças, como por exemplo se a pessoa tiver obesidade, enfim, a gente pode ter fatores sistêmicos aumentando esse processo inflamatório e influenciando na fisiopatologia, beleza? Em relação às alterações, aqui a gente tem, né, esse azulzinho aqui representando a cartilagem articular. Então isso seria uma articulação normal, né? Esse aqui é a normal. E aqui a gente tem a patológica, beleza? Aqui a gente consegue observar que existe um espaço articular considerável, então a gente tem um bom espaço articular, certo? O osso subcondral, que fica nessa região aqui, tá? Esse osso subcondral, ele é importante porque ele é um osso um pouco mais maleável, então ele auxilia na absorção de impacto, tá? Então aqui a gente tem o osso subcondral preservado. E essa seria uma articulação normal ali, em condições normais. O que a gente vai ver nessa outra do lado, né, que seria patológica, vou até colocar ela de vermelho. Então aqui a gente vai ver, a gente vai conseguir observar, a gente vai ver uma imagem, né, para ficar mais fácil de entender depois. Mas basicamente a gente vai ter a destruição da cartilagem articular, então tá vendo que ela tem como se fossem alguns buracos aqui. Então a cartilagem, ela vai ser destruída, né, ou degenerada. Cartilagem degenerada. O espaço articular vai diminuir, então a gente tem a diminuição do espaço articular. Esse negocinho azul que está aqui embaixo
Tá? Isso aqui é o que a gente chama de cisto sinovial, cisto subcondral, na verdade, né? Então, o que vai acontecer? Com essa sobrecarga, né, e com a diminuição dessa cartilagem articular, a gente começa a ter um aumento do estresse aqui nessa região subcondral, e isso gera um processo de inflamação subcondral. Então a gente começa a ter o que a gente chama de esclerose subcondral, que são microlesões. Então a gente vai ter a esclerose subcondral, que são microlesões que a gente vai ter nesse osso, que a gente falou que é um osso mais maleável, que auxilia na absorção de cargas ali. A gente tem um processo de microlesões, decorrência dessas altas cargas que são impostas a ele, e uma alteração também nos componentes dessa região óssea, que faz com que ele fique um pouco menos capaz de absorver. E por conta dessas microlesões, a gente vai ter a formação, né, desses acúmulos de líquido sinovial, né, que vão formar os cistos subcondrais. Então a gente tem cistos subcondrais sendo formados, né? Então a gente tem como se fossem fissuras no osso, forma um buraco ali nessa região subcondral, e aí o líquido sinovial da articulação ali entra e forma o cisto subcondral. Então, de uma forma geral, essas vão ser as principais alterações que a gente vai encontrar. Além, é claro, né, a gente pode ter também a formação dos osteófitos nas periferias ósseas ali, por conta dessa remodelação também. A gente pode encontrar os corpos livres, que são fragmentos ósseos ali no meio da articulação, que inclusive são responsáveis por crepitação e gerador muitas vezes, e algumas outras alterações aí. Agora eu vou colocar duas imagens só para a gente conseguir entender isso um pouco melhor. Bom, então aqui a gente tem várias imagens, né, relacionadas a essa fisiopatologia. Então a gente começa a ter aqui a cartilagem, né, nessa primeira aqui a gente vê que a cartilagem ela fica toda danificada, e a gente começa a ter alterações, né, formação desses esporões ósseos ali, e partículas de cartilagem ou até mesmo de osso soltas, tá, que formam aqueles corpos livres. Nessa outra imagem aqui, que mostra um pouco mais a fisiopatologia, eu vou tirando as imagens, nada mais é do que isso que a gente acabou de ver, né? Então a gente tem ali um processo de esclerose subcondral, que é o enrijecimento a princípio, né? E depois a gente começa a ter microlesões ali, erosão subcondral, né? Então a gente começa a ter um processo de desgaste ali, de quebra desse osso, o estreitamento do espaço articular, formação de osteófitos nas periferias, as lesões císticas subcondrais, que é a formação daqueles cistos subcondrais que a gente falou. Então lembra que formam essas microlesões, o líquido sinovial ali entra e forma um cisto. E a gente pode ter também alterações ósseas ali ao redor, enfim, dentre outras alterações que também podem ocorrer, beleza? Aqui embaixo a gente está vendo uma imagem de dois joelhos, né? Aqui um joelho normal, fisiológico, a gente consegue ver a cartilagem. Cartilagem é aquela parte do osso que fica toda branquinha, né, ao redor dos côndilos ali. E aqui a gente consegue ver as regiões de degeneração dessa cartilagem, beleza? E aqui nessa outra imagem a gente tem o que seria uma radiografia. E na radiografia, o que a gente vai ver de características? A gente vai ver outras imagens talvez aí, mas basicamente a gente vai sempre olhar a diminuição do espaço articular, e aí a gente pode ter o pinçamento completo, que é o que está mostrando aqui, né? Então os ossos tocando no outro, isso gera muita dor. A formação dos osteófitos, né? Aqui essa parte mais branca ao redor, onde a gente tem aquele processo de esclerose subcondral, a gente pode ver os cistos também e outras coisas, tá? Nessa imagem não, mas em outras a gente pode ver também, beleza? Então, em relação à fisiopatologia, né? Basicamente essas são as alterações que vão ocorrer nessa articulação aí, beleza? Bom, em relação à incidência da osteoartrite, tá? Vamos só falar algumas coisas. A gente sabe que ela é mais comum, né? Tem a primária e a secundária. Essa que a gente está vendo, que é a primária, que é idiopática, ela vai ser mais comum, vai ter uma prevalência maior com o aumento da idade, certo? Então ela vai ser comum, né, acima dos 60 anos, então indivíduos com mais de 60 anos. E comum não é a mesma coisa que normal. Quando eu digo que algo é comum, significa que muitas pessoas têm, mas não que é normal as pessoas terem, né? E quanto mais velho, né, acima dos 70, acima dos 80, vai tendo um aumento das chances de desenvolvimento da osteoartrite.
E ela é pouco comum em indivíduos jovens. Então pode acometer indivíduos jovens, só que é pouco comum, principalmente abaixo ali dos 40 anos. Beleza? Em relação à prevalência, a prevalência também é maior em mulheres do que em homens. Então as mulheres acabam sendo mais suscetíveis a desenvolver a osteoartrite. E aí a gente pode ter alguns fatores hormonais relacionados ali, dentre outros, tá? Mas, enfim. Em relação aos sinais e sintomas da osteoartrite, tá? Quando a gente pensa nos sinais e sintomas, a gente vai ver de uma forma geral que a osteoartrite ela vai acometer diversas articulações, tá? E aí a gente pode até falar um pouco sobre as articulações que ela vai acometer, mas em todas as articulações, quando a gente tem um acometimento, né, pela osteoartrite, a gente vai ter alteração em relação à mobilidade da articulação, então a gente vai ter alteração de ADM, então geralmente o paciente ele vai ter um pouco de dificuldade, talvez vai sentir uma rigidez maior, então é um dos sintomas, né? A gente pode ter também essa questão da rigidez articular, certo? Sensibilidade fica um pouco aumentada, e essa sensibilidade ela vai ser tanto ao toque, né, muitas vezes, ou durante a mobilização, né? Então quando você tenta mobilizar uma articulação, ela vai estar um pouco mais sensível durante a mobilização. Pode haver a crepitação, então é algo comum também nesses pacientes com osteoartrite, tá? De uma forma geral, esses sinais e sintomas eles vão iniciar de forma insidiosa, então eles têm início insidioso. Então lembra que a osteoartrite ela é crônica, né? Então são alterações que vão acontecendo ao longo do tempo. Muitas vezes a gente vai ver que pode existir, né, uma alteração do alinhamento articular. Então, por exemplo, né, na osteoartrite do joelho, é muito comum a gente ver essas alterações. Então, se o paciente ele tem um desgaste, né, importante na parte medial do joelho, ele tende a ter um joelho mais varo. Se ele tem um desgaste na parte lateral, ele tende a ter um joelho mais valgo. E aí a gente começa a ver esses desalinhamentos articulares. E é claro, né, a principal limitação é a dor, principalmente a dor que o paciente sente ao movimento, tá? Então, geralmente, os pacientes com osteoartrite em estágios mais avançados sentem dor ao movimento. E podem apresentar também, quando forem membros inferiores, principalmente, hipotrofia, né? Então, é muito comum o paciente com osteoartrite de joelho apresentar hipotrofia ali, na musculatura da coxa, né? Então, quadríceps, isquiotibiais, tem musculatura de quadril em alguns casos, né? Mas principalmente ali do quadríceps. Beleza? Porque a gente entra em todo aquele ciclo, né? Dor gera evitação, diminuição da atividade, efeitos deletérios ali, perda de força, perda de massa muscular, dentre outras coisas, beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura, né? E de forma geral, os principais pontos, né? As principais articulações que vão ser acometidas pela osteoartrite aí, beleza? Então vamos falar sobre o acometimento. A gente não vai aprofundar em cada uma das articulações, tá? Então, de forma geral, os sinais e sintomas vão ser os mesmos para qualquer articulação, beleza? A gente só vai falar que, sim, algumas articulações o nome vai mudar um pouquinho e a gente tem algumas coisas características, tá? Então, por exemplo, na osteoartrite que acomete as mãos, a gente pode ter a osteoartrite cometendo as mãos, beleza? E aí a gente tem algumas coisas que são características. Então, por exemplo, quando a gente tem a osteoartrite na mão, a gente vai ter os nódulos de Bouchard e os nódulos de Heberle, tá? Os nódulos de Bouchard, eles são mais distais. Então a gente tem os nódulos de Bouchard, que é como se o dedo fosse um pouquinho inchado, né? Deixa eu desenhar um pouco melhor isso aqui. Então é como se o dedo fosse um pouquinho inchado ali. Isso aqui tá feio. Deixa eu pausar, desenhar direito, depois eu vou. Bom, vou só desenhar a mão mesmo, mas assim, os nódulos de Bouchard, eles são mais distais, né? Então eles vão estar entre a falange média e a falange distal, beleza? Os nódulos de Heberle, eles vão estar entre a falange proximal e a falange média, beleza? Então nas mãos a gente vai ter os nódulos de Heberle e os nódulos
de Bouchard. São característicos ali de osteoartrite na região das mãos. Na verdade é o contrário, né? Fiz aqui, mas na verdade é o contrário. Deixa eu colocar de novo. Nossa, essa mão ficou horrorosa, hein? Cara, essa parte aqui é complicada. Aqui agora ficou legal. Então a gente tem osteoartrite, tá? Eu só confundi ali. Lembra assim, o B, toda vez eu confundo isso aqui. Mas o B ele vem antes do H no alfabeto, né? Então primeiro a gente vai ter os nódulos de Bouchard, que são mais proximais, entre a falange proximal e a média. Então aqui a gente tem o de Bouchard. E mais distal a gente vai ter os de Heberden, beleza? Então os de Heberden eles vão ser mais distais. Beleza? Então é o contrário daquilo que eu tinha falado inicialmente, tá? Eu dei uma confundida. Aí eu pensei bem e falei, acho que não é isso. E aí agora eu voltei, beleza? Então os nódulos de Bouchard eles são mais proximais, os de Heberden são mais distais. Então são aqueles nódulos ali, eu vou colocar uma imagem para ficar mais fácil a gente visualizar. Bom, então aqui fica mais fácil para a gente visualizar, né? Eu vou até colocar aqui em cima. Então a gente vai ter esses nódulos de Heberden. São mais distais ali, entre a falange média e a falange distal, certo? E a gente tem os nódulos de Bouchard, que vão ser entre a falange proximal e a falange média, beleza? Então, isso é característico da osteoartrite nas mãos. Além disso, a gente pode ter osteoartrite em outros locais, né? A gente tem uma outra na mão que é bem comum, a gente chama de risartrose. Então a gente pode ter também, ainda nas mãos, a gente pode ter essas nas falanges ali, e a gente tem a risartrose. A risartrose vai ser a osteoartrite na articulação entre o trapézio e o primeiro metacarpal. Então, logo acima ali, né, do polegar ali, a gente vai ter o trapézio, né, e o metacarpo. E aí a gente pode ter um processo de degeneração da cartilagem nessa região, a gente chama de risartrose. Peguei uma imagem aqui, vamos colocar isso aqui de um jeito que fica mais fácil para a gente entender, mas aí a risartrose vai ser essa aqui, né? Então a gente tem ali a risartrose que vai acometer essas articulações entre o trapézio e o primeiro metatarso ali, beleza? Então isso são características aí na osteoartrite nas mãos. A gente também pode ter, eu vou colocar aqui para baixo, né, porque a gente tem mais espaço, mas osteoartrite no ombro, no quadril, no joelho, nos pés, tá? Então sempre que for uma osteoartrite no ombro, a gente chama de omoartrose. Osteoartrite no quadril, coxartrose. Osteoartrite no joelho, gonartrose. E na coluna, espondiloartrose. Esse termo artrose é um termo que é um pouco mais antigo, né, mas ele está relacionado justamente com a degeneração, tá? Então essas de uma forma geral vão ser os principais pontos de acometimento. A gente pode ter também nos tornozelos e pés, na ATM, lembre que em qualquer articulação sinovial do corpo, beleza? Vou colocar umas imagens aqui e a gente já fala um pouco sobre cada um. Bom, então eu coloquei umas imagens aqui só para facilitar a visualização. Então a omoartrose vai ser aquela osteoartrite, como a gente já falou, que vai acometer a articulação do ombro, tá? E aí, é claro, né, de uma forma geral, quando a gente tem o acometimento do ombro, isso vai acarretar dor, rigidez, limitação de ADM, né? Vai afetar a atividade básica de vida diária, atividades instrumentais, né? Então tem essa questão de acometimento, porque o membro superior ele é muito funcional, então a gente vai ter um acometimento importante no membro superior. Quando a gente tiver o acometimento na articulação do quadril, a gente chama de coxartrose, tá? Também vai gerar déficit de mobilidade, né? Então o paciente sempre vai ter dor, principalmente aqui com descarga de peso, tá? Então vamos colocar algumas características. Dor com descarga de peso, certo? O paciente ele vai apresentar, vai ter diminuição da força, musculatura de quadril, déficit de mobilidade, então vai ter uma restrição de mobilidade. E o que é recomendado aqui, muitas vezes, né? A artroplastia de quadril, onde ele vai retirar ali
esse quadril vai fazer a substituição. Pode ser parcial, só do acetábulo, ou total, quando é do acetábulo ali, perdão, só da cabeça do fêmur, né, a parcial, ou a total, que vai ser da cabeça do fêmur e do acetábulo. Tá? Então a gente tem a artroplastia do quadril, que melhora muito ali, muitas vezes, a qualidade de vida dos pacientes que têm essa osteoartrite. Tá? E aí o nosso tratamento depois vai ser focado em reabilitar esse paciente, ou de uma forma geral, antes da cirurgia, né, tentar aliviar a dor, ganhar ADM e fortalecer a musculatura de uma forma geral, beleza? A espondiloartrose, ela pode acometer a coluna, mas quando a gente pensa na coluna, a gente vai ter diferentes partes ali. A gente tem a cervical, a gente tem a torácica, a lombar. As principais regiões de acometimento vão ser a cervical e a lombar, né? Então, pode afetar tanto as articulações ligoapofisárias ali, que são entre os processos articulares, ou os discos intervertebrais. E aí a gente tem uma característica que é importante, que é o quê? Com o passar da idade, com o processo de envelhecimento, né, a gente vai tendo uma diminuição da hidratação discal. Então a gente diminui a hidratação discal. O que seria isso? Tá? O disco intervertebral ele é formado por colágeno, protoglicanos e também água. Né? Então lembra que os protoglicanos eles são aquelas moléculas que armazenam, que acumulam água. Né? Então eles atraem água. Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso disco ele vai ficando mais desidratado, ele começa a perder água. Por isso que a nossa coluna, um dos motivos pelo qual a gente diminui um pouco os centímetros quando a gente fica mais velho. Velho no sentido de idoso, né? E quando o disco ele desidrata, ele diminui a sua capacidade de absorver carga, então tem uma menor capacidade de absorção de carga, certo? E isso vai gerar ali um maior desgaste dessas estruturas ao redor dos discos. É claro que as alterações na coluna são normais de acordo com a idade, só que em alguns casos essas alterações, né, elas podem gerar ali ao desenvolvimento de hérnias, que são importantes, tá? E essas hérnias, em alguns casos, elas podem gerar compressão neural. E aí entra um problema importante, porque quando essas hérnias geram uma compressão neural, seja na medula, seja em raízes nervosas, a gente tem a radiculopatia, né? Então essas hérnias elas podem gerar radiculopatia, que é o acometimento radicular ali, o acometimento neural. E aí o paciente ele pode ter, né, por conta dessa compressão, diminuição da força, pode ter alteração de sensibilidade, né, parestesia, pode ter alteração nos reflexos ou perda desses reflexos. Uma coisa que é muito comum é dor irradiada, principalmente ali quando é na região da lombar, né, uma dor irradiada ali no nervo esquiático, rigidez, né, na coluna em si, dentre outras características ali, tá? Então, os principais problemas que a gente pensa nessa espondiloartrose é o processo degenerativo ou a formação de hérnias ali que vão gerar uma radiculopatia, um processo de compressão neural, e aí a gente tem esses sintomas ali que atrapalham muito o paciente. Na cervical a gente também pode ter, e aí o paciente também vai apresentar sintomas de radiculopatia, só que daí na região do membro superior, então ele pode ter uma dor irradiada até a mão ali, né, enfim. Vai depender principalmente de qual o grau de acometimento, de qual nível de acometimento vertebral. A gonartrose, que é a osteoartrite aí do joelho, ela é uma das principais, uma das mais prevalentes, então ela vai ter uma alta prevalência, certo? E ela vai ter sintomas ali muito acentuados, principalmente durante a descarga de peso, né? Então a descarga de peso ela vai demandar uma sobrecarga muito grande no joelho, tá? E aí a gente pode ter, nesse caso, a osteoartrite do joelho, algumas deformidades, tanto em valgo quanto em varo, beleza? Então, não é comum que os pacientes com osteoartrite de joelho exibam deformidades, em casos mais graves, que podem ser em valgo. Então, a deformidade em valgo é quando eu tenho desgaste na lateral do joelho, ou a deformidade em varo, que é quando o desgaste na região medial do joelho. Então, pensa assim, um lado que tem um desgaste, eu tenho a aproximação das superfícies ósseas ali, e aí eu tenho um aumento ósseo no lado contrário, beleza? Por isso que quando eu tenho um desgaste medial, o joelho fica mais em varo, quando eu tenho um desgaste lateral, ele fica mais em valgo. Além desses pontos, a gente pode ter, nesse caso, né, da osteoartrite do joelho, a gente também tem a artroscopia, a artroscopia, né? Falei artroplastia aqui do quadril, mas é a artroscopia
do joelho, tá? Então também muitas vezes o tratamento ele vai ser cirúrgico, colocação da prótese. Porém, alguns pacientes que já têm comorbidades prévias ou umidade muito avançada, às vezes não é viável a cirurgia, e aí a gente vai realizar o tratamento, tá? Então, de uma forma geral, quando a gente pensa nos objetivos de tratamento da osteoartrite, já indo para o final do vídeo, quando a gente pensa nos objetivos de tratamento da osteoartrite, a gente tem um paciente que ele vai ter dor, então o objetivo vai ser justamente aliviar a dor do paciente ou promover essa analgesia, tá? O paciente ele vai ter dificuldade ou restrição de mobilidade, então uma das nossas funções vai ser aumentar ou manter, né, a ADM do paciente, então evitar que ele tenha diminuição, perda da ADM, minimizar a formação ali de deformidades por conta desse desgaste. O paciente muitas vezes vai apresentar redução da força, uma hipotrofia, porque lembra que a dor ela vai gerar uma inibição, então a gente precisa trabalhar com essa ativação ou fortalecer a musculatura, beleza? E reduzir ou tentar diminuir a velocidade de progressão da doença, então reduzir a progressão da doença. Não tem como a gente reverter a osteoartrite com nenhum recurso, né, relacionado a exercício ou eletrotermofototerapia, né? Não dá para fazer isso, mas a gente consegue reduzir a progressão. E aí, aqui no cantinho a gente vai colocar algumas coisas relacionadas ao tratamento, tá? E aí, quando a gente pensa no tratamento, de uma forma geral, a gente tem o controle de peso sendo uma ferramenta muito importante, beleza? E aí a gente tem vários estudos que trazem que perdas de peso, então, por exemplo, se a pessoa perde 5 a 10% do peso corporal, tá? Então diminuir o peso tem relação com melhora da dor, então diminuição da dor e melhora da função. Então só de a pessoa perder peso, de o paciente perder peso, ele já tem uma melhora na dor e uma melhora na função, então isso é interessante. A gente pode utilizar, a gente deve, né, utilizar a educação em dor e a orientação em relação ao que o paciente deve fazer. Então entra toda essa parte de educação em saúde, educação em dor e orientações, e dentro dessas orientações entra inclusive a questão de explicar para o paciente a questão da perda de peso no tratamento, né, que é importante até mesmo para evitar ali, por exemplo, que o paciente ele tenha uma progressão da doença. E o padrão ouro ali para o tratamento, né, são os exercícios físicos. E aí a gente tem várias modalidades de exercício, mas um que se destaca ali seria o treinamento resistido, então é muito importante, tá? Então, o paciente pode fazer outros também, a hidroterapia é algo interessante, por conta da água você tem menos sobrecarga ali, mas o paciente ele pode fazer exercícios no chão também, não tem uma contraindicação absoluta para exercício no chão no caso de osteoartrite, tá bom? Inclusive o treinamento resistido ele é muito bom. Alguns outros recursos que podem ser utilizados, mas que, segundo o que a gente tem de guideline para tratamento, eles não são incentivados, né? O uso não é tão recomendado, mas a gente pode ver os pacientes fazendo, por exemplo, a aplicação de ácido hialurônico, né? Ou injeções ali, que a gente chama de infiltrações. E aí isso é uma coisa mais relacionada à parte médica, né? Os guidelines eles não recomendam tanto, mas alguns pacientes fazem e tem um efeito a curto prazo importante na diminuição da dor. Então, se o paciente ele faz a infiltração e pode fazer a fisioterapia, né, os treinamentos resistidos ali, nesse caso talvez seja uma aliada. E os recursos da eletrotermofototerapia não são tão indicados, e aí o que as evidências mais atuais elas trazem é que, por exemplo, o TENS ele não é melhor do que placebo para redução da dor, então o TENS ele não vai ser indicado. Só que a gente pode utilizar o TENS associado a exercício ativo. Então vamos supor que o paciente está num quadro álgico muito grande, né? Eu não vou colocar ele só para fazer o TENS, porque a gente sabe que isso não vai melhorar o quadro dele. No máximo a gente vai ter uma analgesia momentânea. Mas eu posso utilizar, por exemplo, uma corrente ali, né? Vamos supor que ele tem uma osteoartrite de joelho. Uma corrente ali na região do joelho, para poder fazer exercício ativo.
né? Então o tênis sozinho não vai gerar nenhum efeito, mas o exercício ativo ele vai gerar alguns efeitos positivos. Então, em relação ao tratamento, a gente tem que sempre pensar que o nosso foco da fisioterapia vai ser exercício, beleza? Os outros recursos, alguns outros recursos podem ser utilizados sim como coadjuvantes, mas o foco principal precisa estar nos exercícios e nas orientações, beleza? Então, eu vou fechar esse vídeo por aqui. Basicamente, a gente falou sobre o tratamento, né, de uma forma bem geral, bem resumida, alguns objetivos, né, as principais articulações que a gente vai ter o acometimento na osteoartrite, os principais sinais e sintomas da doença, tá, que vão aparecer em todas as articulações ali. De uma forma geral, a gente falou sobre a fisiopatologia também, um pouquinho sobre a incidência, a etiologia, os fatores biomecânicos associados, né, e a classificação. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!